Petição número 65, da iniciativa da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento e também o projeto de lei número 667 do PCP, procede à atualização das bolsas de investigação científica e respectivas componentes, depois subsídios cortados e elimina as taxas de doutoramento. Para apresentar este projeto de lei tem a palavra Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Love, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, começo por saudar os peticionários da Associação dos Bolseiros, desta petição lançada pela Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. O PCP opôs-se desde sempre, como no âmbito desta petição, não só às propinas em todos os ciclos do ensino superior, como também às taxas e emolumentos que as universidades, às quais a tutela, desde há 25 anos, subfinancia, adotando uma inaceitável lógica de instituições privadas, foram impondo aos seus estudantes de forma escandalosa. A pior de todas, a taxa de submissão de tese de doutoramento que esta petição, exatamente como o nosso projeto, propõe eliminar de vez. E vimos-lo aqui fazer, dias depois de a atual Ministra se ter comprometido publicamente em até julho deste ano, e no âmbito dos contratos, programa com as instituições de ensino superior, eliminar esta taxa. Nada de novo, contudo. Desde 2015 que o ex-ministro Manuel Leitor o prometia, deixou a pasta da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior e nada. Estaremos aqui para obrigar a Ministra Elvira Fortunato a cumprir esta enésima promessa. Os bolseiros de investigação científica têm vindo desde 2002 a perder poder de compra numa perda acumulada que varia entre os 19% e os 28%, consoante o tipo de bolsa. Isto significa que, em média, a cada 5 meses, estes investigadores perdem um mês de salário. Por outro lado, ao receberem bolsa apenas durante 12 meses, ao invés de 14, os bolseiros perdem o correspondente a 14% do salário que ofeririam se tivessem direito a um contrato de trabalho, como desde sempre o PCP defende. Cientes desta situação, o Ministério e a Fundação para a Ciência e Tecnologia decidiram, no início de fevereiro, atualizar as bolsas de investigação em 55 €, considerando o aumento absoluto do salário mínimo nacional. Como em tantas outras situações criadas pela política deste Governo, esta atualização ficou consideravelmente abaixo da inflação de 2022 e dos aumentos de preços homólogos recentes. As bolsas de investigação e as bolsas de investigação de doutoramento e de investigação para mestres tiveram uma atualização de 3% abaixo da inflação, as de pós-doutoramento 4,5%, as de investigação para licenciados 1,5%. Recordemos que os investigadores contratados com bolsas de iniciação científica de 541 € mensais, isto é, 219 € abaixo do salário mínimo nacional, são trabalhadores científicos em fase inicial de formação, mas sujeitos ao regime de exclusividade, não podendo, por isso, complementar estes salários com o rendimento de outros trabalhos. São fáceis de imaginar as repercussões na sua qualidade de vida e na evidente dificuldade em aguentar a subida de preços que esta política económica nos sujeita. Para agravar toda esta situação, ao longo dos últimos anos foram múltiplos os apoios que foram cortados na ajuda ao pagamento de propinas no estrangeiro, subsídios de viagem e participação em conferências, redução do tempo de estadia no estrangeiro para bolsas mistas e nacionais. A falta destes apoios limita decisivamente uma das dimensões centrais da atividade do investigador, a da divulgação da produção científica, da internacionalização tão valorizadas em todos os concursos. Não dispõem os bolseiros de praticamente nenhuma outra alternativa porque operam muito poucas organizações nacionais fora da tutela deste Ministério que atribuem este tipo de apoios e a política da FCT de excluir do Estatuto do Investigador integrado nas unidades de investigação todos aqueles que não tenham um contrato de investigação, por exemplo, todos os bolseiros, impossibilita-os de poderem recorrer às verbas que as unidades de investigação possam destinar para este fim. Repor estes apoios não é mais do que repor um direito que foi retirado aos bolseiros. A ida a congresso para a apresentação de trabalhos como as estadias de investigação no estrangeiro são elementos constituintes da vida profissional do investigador, tendo por isso que ser devidamente apoiados.
Com este projeto de resolução, o PCP propõe, aplicando a mais elementar das regras de justiça, que se reponha o valor das bolsas, atualizando-as, antes de mais, na proporção exata da inflação de 2022, e, em segundo lugar, e para poder compensar a perda de poder de compra que resulta da subida de preços que em 23 continua a esmagar o rendimento dos bolseiros, fazemos acrescer estas subidas um aumento extraordinário de 5% nas bolsas superiores a 1.000 euros e de 10% nas inferiores a esse valor. O futuro de um sistema científico e tecnológico nacional, digno desse nome, depende, sempre o dissemos, da contratação para as carreiras de investigador, docente ou técnico superior, da integração progressiva de todos os trabalhadores sujeitos à Bolsa e do fim do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 685 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega saúda a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, peticionários que reivindicam o fim das taxas de admissão a provas de doutoramento. O projeto de lei que apresentamos responde a essa reivindicação. As universidades foram criadas para resolverem os problemas das sociedades e isso, infelizmente, está a deixar de acontecer. Se falarmos nos problemas financeiros do país, o ensino superior é hoje parte do problema e não parte da solução. Se o tema é a quebra significativa dos rendimentos e o desemprego, queixam-se os docentes e investigadores universitários, mas também os bolseiros e licenciados, que alguns deles acabam no desemprego. Se o país está a braços com déficit demográfico, o ensino superior anda em busca desenfreada de estudantes estrangeiros para garantirem os horários dos seus professores, porém, sem antecipar que esses estudantes estrangeiros podem saturar o mercado de trabalho nacional dos jovens licenciados portugueses, que por isso vão ter de continuar a emigrar. Se existe crise na habitação, as universidades agravam essa crise com a crise do alojamento estudantil. As universidades são hoje incapazes de antecipar e resolver problemas, transformaram-se no pior dos modelos de parasitismo social. E não é o elo mais fraco, o estudante, que tem de suportar décadas de irresponsabilidade dos governos e de quem dirige as universidades, que não soube proteger a autonomia institucional e a liberdade intelectual. O Partido Chega deixa claro que não contesta a necessidade de propinas no ensino superior, mas isso não legitima que se sobreponham cobranças de taxas e emolumentos aos estudantes. A mesma esquerda que sempre protegeu governos incompetentes que sequestram os contribuintes através de impostos escondidos e taxas e mais taxinhas, essa esquerda não tem legitimidade para condenar as universidades que estão a fazer exatamente o mesmo aos seus estudantes. A promiscuidade entre instituições é tal que já não sabemos se são os governos que copiam os vícios das universidades ou se são as universidades que se tornaram clones dos maus governos. Uns e outras conduzem Portugal a uma tragédia grega. Conta a mitologia que Édipo matou o pai e casou-se com a mãe, mas fez tudo para evitar tal desgraça. Confrontado com a força do destino, o rei Édipo cegou-se a si mesmo por ter sido incapaz de ver o óbvio durante toda uma vida. Assumiu os seus atos e suportou a dor sem protestos. Édipo submeteu-se ao primado moral da autorresponsabilidade. O mesmo deus Apolo que havia condenado Édipo à nascença, no final da vida transformou-se em seu protetor para a eternidade. Mais de 2 milénios passados, Freud rotulou a atitude simbolizada no rei Édipo de princípio da realidade, saber suportar a dor e adiar a recompensa. Foi a mesma força do destino que entregou Portugal no último meio século
a uma elite política, académica, intelectual, artística e jornalística de pensamento único esquerdista. Uma elite que trocou o princípio da realidade por doses industriais da mais primitiva alienação e continua incapaz de ver a fatura pesadíssima, a falência generalizada das instituições, falência das universidades, falência da saúde, falência do ensino, da justiça, segurança, defesa, finanças, agricultura, TAP ou CEF. Nem a família escapa. O ódio ideológico, a diferença entre a sociedade e as suas instituições tem custos. Os donos do regime mataram a autonomia e dignidade das instituições por não aprenderem, nem deixarem aprender que os valores e os princípios da sociedade têm de ser o oposto dos valores e dos princípios das instituições. Se de um lado estão a liberdade, a democracia e os ativismos, do outro lado têm de estar a hierarquia, a autoridade e a ordem. Esse é o compromisso que instituiu a essência do que nós designamos por civismo. É por isso que a cultura de esquerda sempre foi e será inimiga do civismo. Há mais de 2000 anos, a tragédia grega não destruía as sociedades. Pelo contrário, ensinava as pessoas a respeitarem a complexidade da condição humana e as suas instituições tradicionais. Nós hoje regredimos ao nível dos bárbaros. Portugal tem de se libertar desta tragédia cultural que está a matar todas as instituições, a começar pelas universidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 689 do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 500 euros, 50 euros, 350 euros, 0 euros, 525 euros, 750 euros. Estes são os valores arbitrários que estão fixados para a admissão de provas de doutoramento em universidades públicas do nosso país. A taxa de entrega das teses e dissertações é uma taxa injustificada. A entrega de teses e dissertações é, por regra, um elemento indispensável na conclusão dos mestrados e dos doutoramentos. Não se compreende, portanto, a imposição de uma propina extra para a entrega do trabalho final. Esta taxa, em todo o seu absurdo, é o sintoma agudo de um problema estrutural do ensino superior e da ciência em Portugal. Saúdo a Associação de Bolseiros de Investigação Científica por ter trazido este assunto ao Parlamento e por ter definido com clareza a base deste problema. Cito as peticionárias e os peticionários. As instituições de ensino superior criam este tipo de taxas como mais uma fonte alternativa de financiamento para fazer face ao subfinanciamento em que vivem, problema que só poderá ser verdadeiramente resolvido através do acordo entre instituições de ensino superior e o Governo para o aumento do financiamento estrutural que colmate este estrangulamento financeiro por via do Orçamento de Estado. No entendimento do Bloco de Esquerda, o que discutimos hoje não é só uma taxa, é um modelo de financiamento e uma perspectiva de país. O financiamento público do ensino superior é um fator de desenvolvimento do país e de justiça social. A democratização do acesso aos mais elevados graus de educação é uma obrigação constitucional do Estado. Em quase 5 décadas de democracia, houve muitos avanços, mas também houve retrocessos e obstáculos na democratização do ensino superior. O surgimento das propinas nos anos 90 do século passado foi um desses retrocessos. Seguiram-se 20 anos de aumentos de propinas. Seguiram-se décadas de luta estudantil contra esta barreira ao direito à educação. O pagamento das propinas leva ainda hoje uma fatia muito grande dos rendimentos das famílias e consome parte considerável das bolsas de ação social. Há estudantes do secundário que nem sequer concorrem ao superior porque sabem que as suas famílias não têm condições de suportar essas despesas.
entre os que ingressam no ensino superior, aos que a todo momento se confrontam com a possibilidade de ter de desistir por insuficiência económica, um problema que se avoluma quando as instituições de ensino superior criam e aumentam taxas e emolumentos, visando compensar o subfinanciamento crónico do Orçamento de Estado. A longa luta do movimento estudantil e o empenho do Bloco de Esquerda e outras forças políticas permitiram a redução de propinas de 1.068 euros para 856 em 2019-2020 e depois para 697 em 2020-2021. Com isso, caiu o dogma de que as propinas estavam aí para ficar e sempre para aumentar. Entretanto, o governo do Partido Socialista não só abandonou esse caminho de redução, como encomendou um estudo à OCDE que aponta para um retrocesso nesta matéria, sugerindo a criação de propinas por escalões de rendimentos. É inaceitável. As propinas e outras taxas abusivas são fintas à Constituição. É tempo de retomar o caminho do fim das propinas. É hoje uma opinião partilhada por pessoas de vários quadrantes políticos que as propinas são um problema a ser ultrapassado. Podemos citar o Presidente da República, para quem a abolição progressiva das propinas significa dar um passo para terminar o que é um drama, que é o número elevadíssimo de alunos que terminam o ensino secundário e não têm dinheiro para o ensino superior. A condição económica não pode ser uma barreira de acesso à educação. Propomos um novo modelo de financiamento do ensino superior e da ciência assente no princípio da justiça social, entendido no sentido que ao Estado incumbe o dever de assegurar níveis de financiamento do ensino superior público que promovam a sua qualidade e progressiva gratuitidade. O Bloco de Esquerda propõe o fim das propinas nas licenciaturas já em setembro de 2024. De licenciaturas, cursos técnicos superiores profissionais e de mestrados integrados, que devem deixar de ter propinas. No novo modelo proposto pelo projeto de lei do Bloco, o financiamento público compensa as universidades e os politécnicos por essa perda de receita. Proíbe taxas abusivas. E termino, Sr. Presidente. E é estabelecido um teto máximo nas propinas de mestrados e doutoramentos. Este é o caminho para um país mais justo e mais qualificado. Mais uma vez, é tempo de repetir, a propina dói, e não dói apenas aos estudantes, a propina dói ao país. Muito obrigado. Para apresentar os projetos do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas. Ao fazer-se um mestrado ou um doutoramento, aprende-se três coisas, duas das quais são essenciais e uma terceira que seria dispensável. Aprende-se muito sobre o tema da tese de mestrado ou doutoramento. Aprende-se, além disso, a autonomia, a capacidade de dirigir uma investigação por si só, que é aquilo que fazem dos mestres e doutores depois agentes tão importantes, seja na vida académica, seja na vida económica, seja na vida social do país. A capacidade de lhes entregar um projeto e saber que o levam a termo depois de anos e anos de responsabilidades, muitas vezes solitárias. A terceira coisa que se aprende e que seria dispensável é a sofrer com a angústia financeira, com a angústia acerca do futuro, do seu emprego e do que fazer a seguir. Fazer uma tese de mestrado ou de doutoramento é uma espécie de mistura de maratona com corrida de obstáculos. E quando se chega ao fim, aqueles que sobrevivem a este suplício dizem-nos: se queres a medalha, agora tens de pagar uma taxa ou um emolumento. É especialmente injusto e devem ser abolidas as taxas de admissão a provas académicas no nosso país, cuja variabilidade de preços, como já foi aqui mencionada hoje, demonstram que elas são completamente arbitrárias. Mas depois, há pior. A seguir, existe a angústia e a incerteza daqueles que estão, por exemplo, nos concursos de estímulo ao emprego científico, que agora não sabem, porque foram prolongados os prazos dos contratos, e não sabem se vão chegar ao fim do ano com futuro para as suas carreiras científicas.
que nome os concursos de estímulo ao emprego científico, em que o estímulo já é dado, porque as pessoas têm o estímulo de fazer carreira científica, as instituições parece que não sentem nenhum estímulo para dar emprego e não é preciso ter lido tanto Freud como o Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro para saber que estímulo sem concretização vai dar uma enorme frustração e desânimo por parte dos nossos investigadores e cientistas. Tudo, aliás, está por rever no modelo de financiamento do ensino superior. Não há nenhum problema do país para o futuro que não passe por um ensino superior que nos dê tudo aquilo que tem dado e mais ainda com o potencial que o país tem, mas para isso é preciso rever o seu modelo de financiamento, é preciso ir buscar aos agentes económicos uma parte dos impostos para o Fundo Estratégico de Investimento do Ensino Superior que o LIVRE propõe, é preciso um fundo de apoio ao estudante do ensino superior e é preciso que o Estado assegure as despesas de funcionamento, porque se há gente que hoje em dia finalmente considera que as propinas devem ser abolidas. A primeira vez que participei num debate sobre este tema foi então com o professor de Direito Marcelo Rebelo de Sousa. Ele mudou de opinião sobre este tema e eu não, mas agora é preciso não só dizer que é preciso abolir as propinas, é preciso explicar como, e o debate sobre o novo modelo de financiamento no ensino superior, infelizmente, o Governo está a fazê-lo muito longe desta casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros aqui presentes. Antes de mais, gostaria de começar por saudar os peticionários que nos trazem hoje a debate este importante tema. Hoje, para além de discutirmos o ensino superior, discutimos também o valor que este Parlamento lhe quer atribuir. Atualmente, como sabemos, para um estudante ingressar no ensino superior, tem de pagar taxas, propinas e emolumentos durante todo o seu percurso. Esta realidade está presente em todos os graus de ensino, seja da licenciatura ao doutoramento. E não são raras as vezes em que um estudante tem que abdicar do seu sonho de tirar um curso superior ou de seguir para mestrado ou doutoramento porque não tem posses para o fazer. A proposta que o PAN aqui traz hoje é bastante simples, mas acarreta uma importância imensa. Na nossa proposta, vamos ao encontro dos apelos feitos pelos peticionários e pomos fim à cobrança das taxas e emolumentos para a admissão a provas académicas de doutoramento. Mais uma vez, estamos de acordo com os peticionários. A existência destas taxas e emolumentos não faz qualquer sentido. As instituições dizem que estes valores existem para suportar os custos administrativos associados às provas de doutoramento. Mas, tal como já aqui foi referido, é fundamental fazer-se um debate em torno do modelo de funcionamento do ensino superior que não afaste os jovens daquilo que tem que ser uma oportunidade e um sentido de vida. Tão necessárias são as panóplias de valores, que é quase tão vasta como as instituições que a praticam. Aliás, veja-se que falamos de valores que oscilam de forma variada entre os 50 e os 725 euros. E a cobrança destes valores coloca um entrave à conclusão do curso e à emissão do próprio diploma, e nenhum estudante deveria ver a sua legitimidade e o doutoramento que estudou e que concluiu posta em causa por causa de uma taxa que lhes é cobrada injustamente. Tal como a Associação de Bolseiros de Investigação Científica disse, e bem, esta taxa é mais um obstáculo à conclusão deste grau académico. E a disparidade e a arbitrariedade destes valores demonstra-nos mais uma vez que esta realidade não faz qualquer sentido. Senhoras e senhores deputados, hoje temos a oportunidade de estar uma vez mais ao lado dos jovens. Acreditamos que todas e todos devem ter acesso ao ensino superior e que os estudantes têm de ter mais apoios por parte do Estado para a conclusão dos seus estudos. A eliminação das taxas e emolumentos para a admissão a provas académicas de doutoramento significa um pequeno passo para os doutorandos, mas um gigantesco salto no que deve ser uma maior valorização e aposta no ensino superior e, acima de tudo, nos estudantes que o frequentam. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, saudamos a ABIC, Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, que promove a petição número 65/15 pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento. O principal argumento que os peticionários apresentam é que a justificação das universidades para a existência dessas taxas e emolumentos é falaciosa, porque não faz sentido pretender que as taxas são as estritamente necessárias para suportar os custos administrativos associados e depois existir uma enorme disparidade nas taxas cobradas.
Os peticionários ilustram com uma variedade de instituições que, para um ato que será basicamente o mesmo, cobram entre 0 e 725 euros. Ora, na medida em que as taxas devem corresponder à prestação concreta de um determinado serviço, a situação exposta por esta petição suscita, de facto, um problema que merece atenção. Contudo, também nos parece que estão hoje a debate propostas manifestamente adequadas como respostas a essa situação. Eliminar as taxas e emolumentos associados a um determinado ato e apenas a esse ato e ignorar todo o restante universo de taxas e emolumentos praticados no ensino superior não é o caminho para uma solução global para o problema identificado. Tampouco se corrige a disparidade entre taxas e emolumentos associadas a um determinado ato, procedendo à pura e simples eliminação de todas as taxas e emolumentos. Assim sendo, e não nos identificando inteiramente com nenhuma das propostas hoje em análise sobre esta matéria, entendemos que seria útil, com base em algumas das propostas em apreço, aprofundar um debate na especialidade que permita desenhar uma via capaz de incrementar a racionalidade global e a equidade do sistema. O caminho que procuramos passa por compreender quais são os serviços que devem estar cobertos pela propina cobrada ao estudante pela frequência do ciclo de estudos e que, por isso, não devem ser objeto de taxas ou emolumentos suplementares. E passa também por introduzir alguma ordem na incompreensível disparidade observada hoje em dia nas taxas e emolumentos, o que, de modo nenhum, é equivalente à sua completa abolição, até porque essa falsa solução iria alimentar outras ineficiências no sistema. Esse trabalho deverá entrar em linha de conta com os resultados do levantamento que o MSTE está a fazer e procurar uma solução que não descarte a autonomia das instituições de ensino superior. Por outro lado, por arrastamento, debatemos ainda um conjunto de outras propostas, desde propostas para atualizações extraordinárias de bolsas até 17,8%, completa eliminação das propinas, perdão de dívidas de propinas, até propostas para consignar receitas de impostos para determinados fins de financiamento do ensino superior. Várias destas propostas têm implicações orçamentais importantes, mas nenhuma delas cura de estimar o respectivo impacto orçamental. Sejamos claros, para a matéria orçamental, nós vamos mesmo esperar pelo debate do orçamento. Várias destas propostas ignoram que está em curso um trabalho de revisão do modelo de financiamento do ensino superior e que estão a decorrer consultas entre o Governo e as instituições de ensino superior sobre essa matéria. E nós queremos esperar pelo resultado desse trabalho. A Assembleia da República terá o seu tempo para intervir e terá de intervir, mas não vamos atropelar esse trabalho preparatório muito necessário a uma correta fundamentação das alterações a introduzir. Uma coisa é certa, o PS está empenhado em continuar a trajetória de redução das barreiras de acesso e frequência do ensino superior. O número de estudantes bolseiros da ação social aumentou 24% desde que o PS assumiu o governo, graças ao alargamento do universo de pessoas abrangidas. O limiar de elegibilidade foi aumentado em 2020, 2021, em 2022 e 2023 e será novamente alargado a partir de setembro de 2023. Só neste ano, o limiar de elegibilidade aumentará 12%. O Fundo de Ação Social teve, em 2022, uma execução 17% superior à do ano anterior, a segunda maior execução de sempre, só ultrapassada pela de 2010. Desde que o PS assumiu o governo, as propinas baixaram 34% nominalmente. Se não tivéssemos congelado e depois reduzido o limite máximo das propinas, elas estariam em 1.200 euros este ano letivo, mas o seu valor máximo está abaixo dos 700 euros. Em conclusão, e apesar da manifesta coligação entre o PCP e o PSD em desvalorizar este caminho que temos vindo a fazer, como se viu pelas reações à minha intervenção, a verdade é que nós não perdemos o rumo. Não vamos aceitar uma antecipação do debate orçamental. Vamos acompanhar com cuidado os trabalhos que o Governo está a conduzir para preparar a revisão do modelo de financiamento do ensino superior e vamos, desde já, procurar
que haja condições da especialidade para aprofundar a análise da questão das taxas e emolumentos e, por esta via, esperamos estar a dar uma resposta adequada à petição que a ABIC hoje nos trouxe e que, naturalmente, mereceu a nossa cuidadosa análise e atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui hoje em discussão vários diplomas que falam sobretudo sobre taxas no ensino superior e propinas. E por isso começo por saudar a Associação de Bolseiros de Investigação Científica com a forma como participaram democraticamente neste processo. E para discutir a questão das propinas, que é o único tema que eu irei discutir nesta minha intervenção, eu traria à colação um estudo da OCDE que se chama Society at a Glance de 2019. E deste estudo resulta uma coisa impressionante para muitos de nós. A transferência monetária das políticas públicas em Portugal funciona ao contrário. Como dizia Luís Aguiar Conraria, Portugal é a Nova Zelândia ao contrário. Isto é, dos 40% das transferências monetárias que fazemos de políticas públicas, para os 20% mais ricos, transferimos 40% das verbas. Para os 20% mais pobres, transferimos apenas 11% das verbas. É absurdo, eu sei, mas é assim em Portugal. Fazemos o contrário de todos os países ricos da OCDE. E no ensino superior, infelizmente, apesar do progresso que saúdo, temos muito mais gente do quintil dos mais ricos do que do quintil dos mais pobres. E, portanto, devíamos era estar a pensar reforçar as bolsas e a ação social. E também diz a OCDE, já o disse em vários estudos, que não faz sentido reduzir as propinas como os temos reduzido em Portugal. E numa altura onde temos a mais alta carga fiscal de sempre, numa altura onde estamos cada vez mais pobres, é uma total ineficiência cobrar os maiores impostos de sempre para depois estar a transferir verbas para os mais ricos da sociedade. Não serve absolutamente para nada isso. E, infelizmente, o Partido Socialista trouxe-nos a uma situação de pobreza que pode criar graves constrangimentos ao acesso ao ensino superior. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado Porfírio, será provavelmente a única coisa que concordamos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. É que estamos numa situação de pobreza gritante. E, portanto, a nossa recomendação quanto às propinas é aproveitemos estas verbas para aumentar a ação social escolar. Apenas isso. E, portanto, somos contra o aumento de propinas e se perguntarem porquê é que somos contra o aumento de propinas, porque somos convictamente sociais-democratas. Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer desde já aos peticionários e todos os grupos parlamentares, o Governo, até na própria pessoa da Sra. Ministra. Eu creio que todos consideramos que há um subfinanciamento do ensino superior. Nós sabemos, por exemplo, nestes dias, pelo Conselho de Reitores, que vai solicitar um Governo no reforço orçamental de 60 milhões de euros, porque a dotação do Orçamento de Estado para as instituições do ensino superior previram um aumento de inflação de menos 3%, o que já na altura estava desatualizado. E a Sra. Ministra rapidamente respondeu ao grupo, garantindo que nas IES serão as verbas necessárias, e vou citar, para que nenhuma entre em ruptura, nem fiquem salários em causa. Ruptura foi a palavra escolhida e este é um bom termo para trazer este tema, para este debate, porque esta é mesmo a situação em que muito do ensino superior está, é em ruptura. O Governo reconhece as dificuldades que as instituições do ensino superior atravessam, com toda esta situação que o mundo vive, de novo citando, e, senhores deputados, o problema é que em Portugal o problema das instituições do ensino superior já precede esta situação.
É óbvio que o contexto global trouxe ainda mais dificuldades, mas nós relembremos porque é preciso voltar a esse tema, que a fórmula de financiamento do ensino superior de 2006 deixou de ser aplicada em 2009, por sinal que a Iniciativa Liberal teve um projeto de resolução aprovado nesta Casa para que haja efetivamente, e tal como o Governo diz estar a fazer, a revisão do modelo de financiamento, e que é importante, mas desde 2009 nós tivemos situações casuísticas, o que obviamente não é admissível. As instituições de ensino superior estão, sim, em situação de ruptura, estão asfixiadas financeiramente, mas também estão muitas com modelos obsoletos. Há uma incapacidade governativa em potenciar o dinamismo no ensino superior. Há alguns bons exemplos, felizmente, promovidos pelas próprias universidades, mas não há uma efetiva dinamização numa política pública de modelos competitivos, concorrenciais, de uma alteração do próprio modelo de governo das instituições de ensino superior, de uma abertura à própria globalização e também à coesão territorial e à própria autonomia das instituições, que é bastante importante. E por isso, sim, dentro desta asfixia, é mais natural que perante situações extraordinárias, que é como aquela que hoje se vive, que haja menor capacidade de adaptação. O que também não é extraordinário é a diminuição de 13,5% da população entre os 20 e 25 anos, que é onde reside a maior parte da população estudantil universitária, e como já alertou a própria equipa da OCDE num estudo que já hoje aqui foi citado, é importante nós, para a própria sustentabilidade do ensino superior, olharmos para a captação de alunos do ensino superior, para alunos mais velhos para a própria formação, alunos estrangeiros, alunos de cursos profissionais, e essa capacidade de perspectiva, mais uma vez, nós não vimos no Governo. Em relação à descapitalização do ensino superior, nós somos contra, e isso inclui, nomeadamente, ângulos muito diferentes do que aqui temos hoje em relação às propinas, e em concreto nós defendemos, e quero clarificar isto aqui mais uma vez, a criação de um sistema de ação social mais amplo, mais robusto, no qual se incluam mais alunos, e é importante que não estejam custos escondidos, como, por exemplo, as taxas e emolumentos desta petição que aqui estamos. As taxas e emolumentos devem estar incluídos nas propinas para que os alunos da ação social, bolseiros e tudo mais, possam beneficiar, possam estar também, para que depois, na altura, os alunos não tenham de escolher entre para o que é que usam a já pouca ação social ou que muitas vezes resulta em abandono escolar. Na prática, a política ao nível do ensino superior falha nas expectativas aos alunos, mas está neste momento, sobretudo, a falhar ao país. Obrigada. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Dinis Ramos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma coisa chamada autonomia das instituições do ensino superior que os senhores do Partido Socialista parecem não conhecer. Da mesma forma que também parecem não conhecer o estado de ruptura orçamental das universidades portuguesas. Senhores deputados, apelo a que conheçam o país real e a que evitem que a pressão do subfinanciamento do ensino superior recaia sobre os estudantes. Eliminar estas taxas levaria a que as instituições transferissem potencialmente estes custos para a propina anual dos doutoramentos e, quiçá, para a propina anual dos mestrados. Senhoras e senhores deputados, o acesso e a garantia de frequência ao doutoramento faz-se garantindo, em primeira instância, a frequência da licenciatura e do mestrado. Garantias, senhores deputados, que têm sido ameaçadas pelos problemas de mobilidade que afetam os estudantes das regiões autónomas e que o Partido Socialista teima em não resolver. Muito bem. Pelos problemas também de alojamento. Há muita falta de camas neste país para os estudantes deslocados. Problema também que o Partido Socialista teima em não resolver. E também ainda
pelos problemas de saúde mental que afetam muitos dos jovens portugueses. Problema, mais uma vez, que o Partido Socialista teima em não resolver. Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 3 da nossa ordem do dia. O projeto de lei número 166 do PCP, que procede à atualização das bolsas de investigação científica e respectivas componentes, repõe os subsídios cortados e elimina as taxas de doutoramento. E vou começar por pedir quem vota contra. O PSD e o PS. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. O projeto foi rejeitado. O projeto de lei número 685 do Chega determina o fim da cobrança das taxas de admissão e emolumentos pela prestação de provas de doutoramento. Outra vez começo por quem vota contra. O PS, o PSD e o PCP. Quem vota a favor? O Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o LIVRE. O projeto foi rejeitado. Na página 8 temos o projeto de lei número 689 do Bloco de Esquerda, que altera a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior. Outra vez, quem vota contra? O PS, o PSD e o Chega. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, o PCP e muitos deputados do Partido Socialista. Vamos lá, a identificação. Miguel Costa Matos, Pedro Delgado Alves, na terceira fila ao meio, Susana Barroso. Susana Barroso, imediatamente atrás na quarta fila, Bárbara Dias. Bárbara Dias, rumando à esquerda, do meu ponto de vista, nessa mesma fila temos a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Passamos para a penúltima fila, onde temos o Sr. Deputado Eduardo... Isabel Moreira, também na fila da Alexandra. Na mesma fila temos a Sra. Deputada Isabel Moreira. Na penúltima fila temos o Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues, a Sra. Deputada Maria Begonha, Sr. Presidente. Maria Begonha, o Sr. Deputado Eduardo Alves e na última fila Tiago Monteiro. o Sr. Deputado Tiago Monteiro, Joana a Sra. Deputada Sapreira. Joana Sapreira, Diogo Cunha. peço desculpa, Diogo Cunha. Cunha, o Sr. Deputado Francisco Diniz. Francisco Diniz. Já tinha registado as Sras. Deputadas Alexandra Leitão e Isabel Moreira, que também se podem sentar. E, portanto, nestes termos, Alexandra Leitão quer anunciar uma declaração de voto. o projeto de lei do Bloco de Esquerda foi rejeitado. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faça favor. Sr. Presidente, para dizer que entregarei uma declaração de voto em meu nome e da deputada Maria Begonha. Muito obrigado. Passamos agora ao projeto de resolução número 400. Peço imenso. Sim, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Presidente, é para anunciar uma declaração de voto em meu nome e em nome de outros novos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais. Temos agora, no projeto de resolução número 476, um requerimento de baixa à Comissão, sem votação por 60 dias, apresentado pelo proponente, o Partido Livre. Podemos votar esse requerimento também. Há dois requerimentos, vamos por ordem se não confundimos. Requerimento de baixa à Comissão sem votação por 60 dias do projeto de resolução número 476. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Requerimento para baixa à Comissão sem votação por 60 dias do projeto de resolução número 549 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Passamos à página 9. E temos aqui o projeto de resolução número 581 do LIVRE. Recomenda ao Governo um conjunto de pressupostos a considerar na reforma do financiamento do ensino superior. Outra vez, quem vota contra?
o PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP. Quem vota a favor? O PAN e o LIVRE. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e... Não são os mesmos, senhores deputados, portanto vamos fazer outro exercício. Abstêm-se, portanto, os 10 membros do Grupo Parlamentar do PS, que temos que identificar nominalmente. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Sra. Deputada Susana Batista, a Sra. Deputada Barroso, a Sra. Deputada Bárbara Dias, o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, a Sra. Deputada Miguel Begonha, o Sr. Deputado Eduardo Alves, o Sr. Deputado Tiago Monteiro, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, Diogo Cunha, o Sr. Deputado Diogo Cunha Francisco Diniz. e o Sr. Deputado Francisco Diniz, a quem agradeço o facto de me estarem a sinalizar que tenham que ir à consulta de oftalmologia, porque já não estou a reconhecer pessoas muito lá atrás. Projeto de lei número 691. Agora temos aquelas declarações. Senhora Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para anunciar que entregaremos uma declaração de voto por escrita deste conjunto de projetos sobre taxas e emolumentos no ensino superior. Muito bem. Mais? Não. Bom, para o registro, este projeto de resolução do LIVRE foi rejeitado.